dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Você já parou para pensar se tudo o que você ouve e absorve no seu dia a dia está realmente fortalecendo a sua fé? Vivemos em um tempo de muitas informações, muitas verdades que parecem boas, mas que no fundo podem estar te afastando silenciosamente do verdadeiro caminho. E se eu te dissesse que a Bíblia nos deixou um alerta direto sobre como nos proteger disso? Fique comigo até o final, pois vamos mergulhar fundo nesse tema tão importante. E ao final, farei uma oração especial pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem, deixar o seu curtir para que essa palavra alcance mais corações e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Vamos juntos? Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que vamos meditar hoje está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. E ela é de uma urgência impressionante para os nossos dias. Diz assim a Escritura: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos analisar essa advertência com o coração aberto. Paulo usa uma expressão muito forte, para que ninguém vos faça presa sua. A imagem é de um caçador, um predador que captura sua vítima. A armadilha, ela não vem na forma de algo obviamente mau. Ela vem disfarçada de filosofias e vãs sutilezas. O que são essas filosofias? São conjuntos de ideias, pensamentos e visões de mundo que tentam explicar a vida, o universo e o nosso propósito sem Deus. Ou, pior ainda, torcendo a imagem de Deus para que Ele se encaixe em nossas próprias vontades e desejos. As vãs sutilezas são os argumentos engenhosos, as conversas que parecem inteligentes, lógicas, mas que são vazias de verdade espiritual. Elas são sutis, entram de mansinho em nossa mente, em nossas conversas, nas séries que assistimos, nas músicas que ouvimos, nas ideologias que nos são apresentadas como progresso. Paulo continua e nos dá a origem desses enganos. São segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Ou seja, não vem de Deus. Vem da criação humana, falha e pecadora, e dos princípios básicos que governam este mundo caído. Princípios de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência. E o apóstolo é claro ao dizer qual é o padrão que devemos seguir. O padrão é Cristo. O nosso filtro, a nossa régua, o nosso prumo deve ser sempre este. Isso está de acordo com Cristo? Isso glorifica Cristo? Isso se alinha com o que a palavra de Cristo nos ensina? Muitas vezes, essas filosofias entram em nossa vida com a roupagem de autoajuda, de você é o centro de tudo, de siga o seu coração. Parecem conselhos inofensivos, mas quando o eu se torna o centro, Cristo é deslocado para a margem. Quando o meu coração é a bússola, esquecemos que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O mundo nos diz para acumular, para buscar o prazer a qualquer custo, para definir nossa própria verdade. Cristo nos diz para negar-nos a nós, tomar a nossa cruz e segui-lo. São direções completamente opostas. O mundo exalta o temporário, o passageiro. Cristo nos aponta para a eternidade. Portanto, a primeira trincheira nesta batalha espiritual é a nossa mente. Precisamos vigiar o que permitimos entrar em nossos pensamentos. Devemos ser como os crentes de Bereia, que ao ouvirem a pregação, conferiam diariamente nas Escrituras se as coisas eram de fato assim.
Não aceite nada, absolutamente nada, sem antes passar pelo crivo da palavra de Deus. Essa é a nossa primeira e mais poderosa linha de defesa. E essa batalha, meus irmãos, não acontece apenas no campo das ideias abstratas. Ela desce e entra violentamente na arena mais sagrada que Deus instituiu na terra: a nossa casa, a nossa família. O texto que inspira nossa reflexão hoje menciona como pseudo-verdades têm feito com que muitos pais criem seus filhos baseados nos valores corrompidos do mundo. E isso é terrivelmente sério. O inimigo de nossas almas sabe que, se ele destruir a família, ele abala a estrutura da igreja e da sociedade. E como ele faz isso? Introduzindo pseudo-verdades. Pseudo significa falso. São falsas verdades. Mentiras com aparência de verdade. E elas são muitas. Vemos, por exemplo, a banalização do sexo. O que Deus criou para ser uma bênção, uma expressão sagrada de amor e unidade dentro do casamento, o mundo transformou em mero produto de consumo, um ato casual, desprovido de compromisso, de aliança e de santidade. As filosofias do mundo dizem: se te faz sentir bem, faça. Mas a palavra de Deus nos chama à pureza, nos chama a honrar o nosso corpo como templo do Espírito Santo e a honrar o leito matrimonial sem mácula. Aceitar a banalização do sexo é permitir que um ensinamento do mundo se sobreponha a um mandamento claro de Deus. Outra pseudo-verdade perigosa é a da falsa liberdade. O mundo prega uma liberdade que, na verdade, é escravidão. Liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, sem consequências, sem prestar contas a ninguém. Filhos que não devem ser contrariados, que não precisam aprender sobre limites, sobre responsabilidade, sobre honrar pai e mãe. Pais que, com medo de serem chamados de rígidos ou antiquados, abrem mão de sua autoridade dada por Deus para instruir a criança no caminho em que deve andar. Mas a verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo nos oferece, não é a liberdade para pecar, é a liberdade do pecado. É sermos livres da tirania do nosso próprio egoísmo para vivermos de acordo com a vontade perfeita e agradável de Deus. Quando permitimos que essas pseudo-verdades ditem a criação dos nossos filhos, estamos, na prática, entregando-os a um sistema de valores corrompido pelo inimigo. Estamos dizendo que a opinião de um influenciador digital, de uma série de TV ou de uma ideologia da moda é mais importante que os provérbios de Salomão. Estamos trocando a rocha firme da palavra por areia movediça. E as consequências são lares desestruturados, filhos sem referência, sem caráter moldado pela verdade e uma geração inteira que se afasta de Deus. A sua casa, o seu lar, deve ser um santuário da verdade, um lugar onde os valores do reino de Deus são ensinados, vividos e celebrados. Então, diante de tudo isso, qual é a nossa resposta? Como podemos, na prática, nos proteger e proteger nossa família? A resposta está no final do nosso versículo-chave e nos versículos que se seguem. Paulo nos adverte a não seguir os ensinamentos segundo a tradição dos homens, mas sim a seguir o que é segundo Cristo. A solução para o engano não é apenas identificar a mentira, é se apegar desesperadamente à verdade
E a verdade não é um conceito, uma ideia ou uma lista de regras. A verdade tem um nome: Jesus Cristo. Paulo continua nos versículos 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Veja que poder há nisso! Em Cristo nós temos tudo. Nele está toda a plenitude de Deus. Você não precisa buscar complementos em outras filosofias, você não precisa de técnicas secretas de meditação que vêm do Oriente, você não precisa de gurus de autoajuda que colocam o homem no centro. Você já tem a plenitude em Cristo. Nele você está perfeito, completo. Ele é a cabeça, a autoridade máxima sobre todo o poder, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma filosofia humana está acima dele. Portanto, a ordem é clara: não permita na sua vida, na sua casa, nada que seja contrário ao que nos ensina o Senhor em sua palavra. Isso exige uma postura ativa, uma decisão diária. Significa avaliar o que entra em sua casa pela televisão e pela internet. Significa ter conversas difíceis, mas necessárias com seus filhos sobre os valores do reino. Significa escolher não participar de conversas e práticas que banalizam o que é sagrado para Deus. Significa muitas vezes ser chamado de radical, de crente fanático, de careta. Bendita seja essa ofensa se ela vier porque estamos sendo fiéis a Cristo. É uma decisão de dizer não ao mundo para dizer sim a Deus. É encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra. Como podemos lutar contra as mentiras se não conhecemos a verdade? Faça do estudo da Bíblia uma prioridade inegociável na sua vida e na sua família. Orem juntos, discutam as Escrituras, deixem que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E nos versículos 13 e 14, Paulo nos lembra da vitória que já temos. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todas as nossas ofensas. Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós e a removeu, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. A vitória já foi conquistada. O diabo e seus enganos já foram derrotados na cruz do Calvário. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos na vitória que Cristo já nos deu. Portanto, não tenha medo, tenha cuidado, tenha vigilância, mas não tenha medo. Firme-se em Cristo, ancore sua vida, seu casamento, sua criação de filhos, suas finanças, seus sonhos, tudo, absolutamente tudo, na rocha que é Jesus e na sua infalível palavra. Essa é a única base segura para construir uma vida que agrada a Deus e que resistirá a todas as tempestades de falsos ensinamentos. Respire fundo, feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença, não por meu mérito, mas pelo sangue de Jesus. E eu quero apresentar a vida desta pessoa que me ouve agora. Senhor, Tu a conheces pelo nome. Tu conheces as lutas que ela enfrenta. Conheces as dúvidas que tentam assaltar a sua mente, conheces as setas do inimigo que são lançadas contra a sua casa e a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por proteção. Proteção contra toda filosofia e vã sutileza. Cobre a mente do teu filho, da tua filha, com o capacete da salvação. Que todo pensamento, toda ideia, toda informação que não vem de ti, encontre uma barreira e não possa criar raízes em seu coração. Dá a ele e a ela discernimento, Pai. Discernimento espiritual para reconhecer a mentira disfarçada de verdade, para identificar o veneno que vem em embalagem bonita. Senhor,
Eu oro especificamente pela sua casa. Levanta um muro de fogo ao redor da sua família, que as pseudo-verdades do mundo, que a banalização do que é sagrado, que a falsa noção de liberdade não encontrem lugar neste lar. Renova, ó Deus, a autoridade espiritual dos pais. Dá-lhe sabedoria, coragem e amor para instruir seus filhos na tua verdade, para serem o exemplo de um caráter forjado na tua palavra. Pai, nós nos apegamos à vitória da cruz. Sabemos que o inimigo já foi derrotado. E nesta autoridade que temos em Cristo Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra esta vida, contra esta casa, prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, nós a condenamos em nome de Jesus. Enche agora, Espírito Santo, cada coração com a tua paz que excede todo entendimento. Renova as forças, renova a fé, renova a esperança. Que a certeza da tua presença e o amor pela tua palavra sejam a âncora desta alma. Eu abençoo esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.